O ano letivo está começando e hoje vamos conversar com a pedagoga, especialista em orientação educacional, arte educadora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, Maria Isabel dos Santos Costa, sobre algumas dicas para quem está voltando para a escola ou indo pela primeira vez e para os pais que oferecem esse suporte em casa. Olá, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui colaborando, né? Principalmente nessa volta às aulas, onde exige uma atenção especial, tanto da família quanto da escola. Então, vou começar te perguntando, é importante colocar os filhos na educação infantil e qual seria a idade recomendada para o início da vida escolar? Bom, sempre tem um aspecto assim da rotina da família, do cenário, do contexto familiar e do contexto da escola. A gente sabe hoje que a educação infantil é primordial no desenvolvimento da criança, do cidadão, mas assim a gente tem que levar em consideração sempre a dinâmica familiar, né? Algumas mães, alguns pais, algumas famílias trabalham e hoje a gente sabe que as escolas de educação infantil estão abertas a partir do momento que a mãe termina a sua licença maternidade. Todo o estímulo para a criança, bem planejado, organizado, didaticamente, metodologicamente, é um ganho na formação cognitiva e nas funções executoras da criança. Então, na medida que a família precisa e a criança tem essa oportunidade, é recomendável, né? Mas depende muito, assim, qual é a dinâmica da família, né? E, assim, a segurança na escolha da escola, na opção perto da sua casa, do seu domicílio. Então, todos esses aspectos são levados em consideração. Mas é super recomendável a criança estar na educação infantil. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora. O que a gente leva em conta na hora de escolher a escola, né? Que é um momento bem intenso, assim, normalmente para os pais e mães, saber qual é o ambiente ideal para o seu filho, principalmente aquele que ainda não se comunica, né? A criança de meses, às vezes a licença maternidade que acaba aos 4 ou 6 meses da criança e ela já precisa ir para a escola. O que levar em consideração? Bem importante essa pergunta, porque assim, ó, eu acho que muito assim, ó, aonde eu moro, o que meu bairro oferece? Qual é a escola mais próxima? Qual é a minha rotina de trabalho? Quais são os meus horários? E é muito assim na questão escola de infraestrutura toda, tanto na parte pedagógica como na parte da logística da família e da escola. Meu filho vai precisar de transporte? É outra escolha que a gente tem que pensar. Qual é o transporte que vai deslocar meu filho ou eu não vou precisar desse transporte, né? E eu acho muito assim na questão de segurança da escola, do preparo da escola, né? E é uma entrega tanto da família quanto da tua criança, né? Porque a criança naquele momento é um rompimento novamente do cordão umbilical, né? Então eu tenho que confiar naquela escola, eu tenho que ver qual é a proposta pedagógica que aquela escola me oferece, qual é os aspectos de segurança, de portão, de entrada, de saída, quem são os profissionais, quem é a equipe diretiva da escola. Isso é uma escolha dos pais, de acordo com a sua rotina e dinâmica de família, né? Mas eu vejo assim que o principal aspecto de uma escola hoje, a gente tem que pensar na acolhida, na humanização, na questão da segurança, na questão das propostas pedagógicas, da metodologia utilizada para a educação infantil e na confiança que eu vou depositar nesses profissionais, porque eu estou entregando uma vida, né? Então, a questão da humanização e da proposta pedagógica são dois critérios importantes na hora da escolha da família. E depois desse primeiro momento que a gente escolheu a escola, matriculou a criança, está levando ela lá, e aí com o passar do tempo, os pais começam a perceber se foi a escolha ideal ou não, até pelo desenvolvimento da criança, fica evidente, né? Bem importante, assim, a gente notar as reações da criança, porque a criança não tem a verbalização, né, de que está incomodando, ela não sabe falar, muitas vezes, né? Ela demora esse processo, né, até eu dizer realmente o que está acontecendo. Então, assim, é importante os pais observarem o retorno da criança em casa. Se ela está irritabilidade, se apresenta muito choro, se mudou a questão do comportamento e das emoções da criança. Mediante esses sinais, é importante o contato da escola com a família, né? E mesmo assim, às vezes, é necessário, né, um olhar de um especialista de fora. Para isso existem, né, os espaços pedagógicos, multidisciplinares, para que possa estar dando esse acompanhamento aos pais, né? Mas a criança não verbaliza, a criança é atitude, é emoção e é comportamento. E como fazer para quebrar o ritmo das férias e voltar para a rotina das aulas?
esse papel é da família, né? Porque assim, a criança passou aquele tempo intenso, né, de férias, de falta de rotina, o horário modifica, a programação modifica, então é o papel da família, aos pouquinhos, gradativamente, retornando. A questão do sono, da alimentação, né? Hoje a gente está com um clima super quente, né? Então assim, a necessidade da família está observando, né, o tipo de roupa que a criança está vestindo, se a criança está levando água, a alimentação, o dormir mais cedo e o acordar. Então, é uma tarefa da família, gradativamente, a criança voltar a uma rotina para poder encarar os horários e as jornadas escolares, né? E por que pode acontecer, assim, por exemplo, na educação infantil, né? Criança de maternal, enfim, que já ia na escola no ano passado, aí passou as férias mais próximo dos pais, e na hora do retorno volta o choro. É como se fosse uma segunda adaptação. É uma readaptação, na verdade. Apesar de ela ter o vínculo escolar, né? Já naquela escola, com os professores, com a equipe diretiva, é uma readaptação da criança, porque o vínculo com a família no período de férias, ele se intensifica. Eu vou passar mais tempo com a minha mãe, com meu pai, com meus avós, meus tios. É mais livre e é mais intenso a questão do vínculo. No retorno, esse vínculo um pouco se quebra. Aí vem a insegurança, o medo, a questão do choro, né? Por isso que no aspecto escolar é importante os profissionais da educação, professores, auxiliares, tutores, né, ter essa acolhida diferenciada para a criança e saber que esse momento vai acontecer, né? Muitas vezes na educação infantil, às vezes começam assim no período de adaptação de novo, né? Um horário mais reduzido, uma programação mais diferenciada, para que a criança de novo retorne um pouco aos vínculos, né, daquela escola com os professores. É muito comum na educação infantil acontecer isso, né? Não está fora dos parâmetros acontecer isso, né? A primeira semana tem um horário diferenciado, programas mais leves, mais integradores, né? Os campos de experiências da criança, com os brinquedos livres, com atividades dirigidas. Então, isso é importante, esse olhar pedagógico da escola. E a mãe deixa chorando, vira as costas e sai, fica num cantinho, dá uma espiadinha. É uma situação um pouco delicada, né? Mas assim, ó, eu sempre digo assim, a entrega da família, a confiança da família na escola, né? E saber que esse momento vai acontecer, tem que ter essa consciência, né? E gradativamente a mãe precisa saber e baixar o seu nível de ansiedade, né? Ou o pai, ou a avó, que é muito comum hoje as avós se envolverem. Mas, assim, é importante que a família tenha esse domínio, esse autocontrole da sua ansiosidade, né? E, aos pouquinhos, né? Eu acho que o trauma não pode acontecer. Isso que é importante a gente observar, onde a criança vem, né, manifestando muito choro, um choro intenso, consecutivo, durante muito tempo, isso pode causar um trauma na criança. Então, isso tem que ser percebido para a criança, até onde é um medinho, uma insegurança de retomada e até o tempo de que isso se torna uma coisa, um pânico, exatamente isso, né? É muito particular e individual, né? Tanto da família quanto da criança e da escola, né? E a escola tem que ter um olhar muito atento sobre isso, né? Porque um trauma desses pode provocar, né, um consequências medo futuras. Exatamente. E algumas crianças, elas estão trocando de escola ou de turno, né? Como lidar com essas mudanças de rotina e, às vezes, de ambiente? Também, em primeiro lugar, é a família, né? Se o meu filho estudava no turno da tarde e vai retornar para amanhã, eu tenho que ter certeza que a minha rotina familiar, de dinâmica, vai ter que alterar. Meu filho vai ter que dormir mais cedo, qual é o horário do tema que eu vou fazer, e é uma readaptação também. E isso não só acontece na educação infantil, ou anos iniciais, ou finais, isso gera, assim, uma situação um pouco, assim, digamos, de insegurança na criança, mas depende muito da família isso, né, e da acolhida da escola. Como é que a escola vai organizar os primeiros momentos da criança, né? Esses primeiros momentos do aluno tem que ser convidativos, envolventes, né? A criança tem que estar envolvida nesse processo escolar, tanto de adaptação quanto readaptação. E até a questão da conversa da família, né? Às vezes acontece de mudar a escola porque saiu de uma escola de educação infantil para o colegião, que a gente chama, né? No primeiro ano. Então tem toda aquela função de passar o tempo todo, desde que sabe da mudança, aqui é o colegião, assim, e levar para conhecer. A gente como profissional, assim, recomenda muito, assim, na escolha, né, da escola e nessa etapa, assim, de uma transição
de nível ou de turno, que a criança seja envolvida. É preciso a criança conhecer a escola, é preciso visitar o colegião, entre aspas, né, para ver o que vai lhe aguardar. Né? Eu acho que o impacto de colocar sem a criança estar envolvida é muito perigoso. Né? Então, a gente sempre orienta os pais, né, a buscar esse contato escolar, exato. Ambiente, né? É uma ambientação, exatamente, uma ambientação, conhecer o pátio, a cantina, o refeitório, né, essas coisas assim para a criança não ter esse impacto maior, né. Eu acho que tudo que é recomendado, conversado, né, o efeito na criança é outro, muito melhor, é muito mais saudável, né. E quais são os problemas de adaptação mais frequentes? Eu acho que o problema mais frequente é essa questão das emoções, né? A insegurança, o medo de perder a minha mãe e meu pai, que eu estava tão próximo, né? O medo de uma professora nova. Por isso que o olhar pedagógico das professoras é essa acolhida, essa humanização, a organização do ambiente escolar, seja na decoração, seja na limpeza, é fundamental, porque esse é o impacto que vai provocar na criança. A gente vê muitas vezes escolas super poluídas na decoração, né? E isso não é saudável para a criança, né? Mas a gente vê também, em contrapartida, escolas assim super bem organizadas, um cartaz de boas-vindas, né? Um mimo para a criança, uma atividade de lazer, ou é uma apresentação artística. Então, isso vai envolvendo a criança e vai dando para ela exatamente, um sentimento de tranquilidade e de poder me entregar, né, e confiar naquele ambiente que eu estou. Tem a questão da insegurança dos pais também, né, que a criança sente, né, a gente sabe. Assim, eu acho fundamental o que tu está falando, assim, porque a ansiosidade, a não confiança, a não entrega vai refletir no meu filho. Sempre vai refletir na criança. A criança, assim, tem uma sensibilidade muito aguçada, né? Então, se eu não estou confiando na escola, se eu não estou gostando, se eu vou falar mal da professora, eu vou falar mal da escola, provavelmente isso vai causar um impacto na criança e um impacto negativo, né? Assim como a gente tem um impacto positivo, a gente também causa isso na criança. Então, essa ansiosidade, essa não entrega, essa desconfiança, isso jamais deve chegar na criança, né? Eu acho que tem que ter um filtro muito grande dos pais em relação a isso, porque muitos problemas escolares de relação com professores, com a direção da escola, é causado indiretamente, né, com uma opinião ou com uma percepção, às vezes até equivocada, dos pais. E crianças que estudam pela manhã, é aconselhado ter uma soneca à tarde? Ou... Depende do ritmo da família e depende do ritmo da criança. Tem crianças que são mais dorminhocas, que precisam mais horas de sono, né? É muito biológico, fisiológico, né? E também as questões familiares. Qual é a rotina da minha família? Né? E eu sempre digo assim, a criança tem o seu ritmo, cada um tem o seu próprio ritmo, respeitando, claro, os níveis, né, e as fases do desenvolvimento infantil que a criança está. Mas tem crianças que tirar uma sonequinha depois do almoço é ótimo, tem crianças que não sentem isso. Tem crianças que chegam da escola tardinho e tiram uma sonequinha, né, e depois se refazem, seguem brincando, enfim. É muito do ritmo, né, de cada um. De cada um. E os pais têm que aprender a respeitar. O que é importante, assim, na rotina da criança, né, é ter o horário do brinquedo livre, é ter o horário, né, de menos exposição aos tecnológicos e aos eletrônicos, né, mas, assim, a criança ter, né, essa parte cognitiva e extracurricular também envolvida na sua dinâmica, né. A gente sabe que tem escolas de turno integral, que tem as atividades extracurriculares juntos e tem a parte da jornada escolar de currículo normal. Tem crianças que só têm atividade na escola. E o que fazer à tarde? Com quem deixar? Então, depende muito, né, daquela família. E é saudável, assim, ter atividades extracurriculares? Muito. Todo o estímulo à criança em qualquer fase, até nós adultos, é importante, né? Quanto maior os teus estímulos, maior vai ser o teu desenvolvimento, maior vai ser o teu enriquecimento cognitivo, cultural, né? E a inserção no mundo se torna muito mais saudável, né? E algumas escolas, elas pedem bastante material, né? E isso torna as mochilas cada vez mais pesadas. Como driblar esse problema, assim, de ter que levar vários livros?
Isso é assim, quando a escola faz o seu planejamento, né, didático-pedagógico, de currículo, de carga horárias, de disciplinas, é um olhar que a escola pode ter mais atento. Por exemplo, eu vou botar no mesmo dia português, matemática, geografia e história, 4 horas, quer dizer que são 4 livros que a criança pode levar, né? E hoje a gente tem muito essa percepção da área de conhecimento, não mais só a disciplina isolada, né? Então isso facilita, né, normalmente a montagem dos horários escolares, né? E é um olhar que a escola tem que ter, né? Eu não posso botar, tem escolas de 5 períodos, eu vou botar 5 disciplinas diferentes, quer dizer, é o caderno, né, o cadernão, normalmente de 10 matérias, e mais 5, principalmente nos anos finais. Sim. Então, esse cuidado a escola pode ter na hora do seu planejamento. E há pouco se discutia, né, se debatia o assunto da educação domiciliar. Qual é o impacto de não colocar o filho na escola? É uma boa saída? Bom, existe assim vários fatores para a gente analisar nesse assunto, né? Mas assim a gente sabe que a criança e o ser humano, já dizia Vygotsky, né, um grande educador que a gente tem, a criança aprende através do outro. A interação, a sociabilidade, né, eu estar em grupo, né, isso tem um ganho de vida para mim fantástico, porque eu vou aprender através dos outros, eu vou aprender com os outros, eu vou viver essa experiência, né, na troca, no não, na cedência, né, eu não gosto do fulano, mas eu vou me enturmar com fulano, o respeito ao ser humano, a diversidade. Então existe essa riqueza no momento que eu estou inserida dentro de uma escola, né. Existe a necessidade de alguns pais, por exemplo, pela vida, né, pela sua dinâmica, né, de não colocar a criança na escola. Mas é um fator que a gente vai privar a criança desse ganho da convivência, né? Então, isso a gente tem que ter. Eu vou estar preparando o meu filho isoladamente. Não existe essa troca, a reciprocidade, não existe o conviver com a diversidade. Né? Por isso que eu digo, existe controvérsia sobre isso, né? Claro. Existem vários aspectos, exatamente. Mas assim, o ganho de eu estar no mundo com um outro é enorme, é fantástico e é primordial para o ser humano ser feliz. Nem sempre vai dar para privar de estar em grupo, né? Em algum momento aquela criança vai crescer e vai cair precisar. Em algum momento de conviver em grupo. E a criança precisa do outro, né? Precisa dos seus pares, né? Da sua idade, precisa do adulto. A criança precisa estar interagindo na diversidade, porque o mundo é assim. O mundo não só eu e tu, né? Só eu e tu vamos debater aqui. E os outros, né? A gente precisa disso para se constituir enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Porque um dia eu vou trabalhar, um dia eu vou ao mundo, e aí eu não tenho esse lado, sim, né? De que maneira eu vou, né? Se eu vou optar pelo estudo domiciliar do meu filho, como que eu vou preparar meu filho para conviver com os outros? Claro. E a questão das afinidades, elas já surgem desde muito cedo? A partir de que idade começa? Eu gosto mais do fulano, o ciclano não me agrada desde muito? Sempre, desde que a gente está dentro do útero materno já existe isso, né? Mas o que é importante para os pais? A gente preparar os filhos para conviver com todos, né? Eu posso ter mais afinidade contigo do que com ele, né? Mas assim, eu vou conviver com ele, eu vou respeitar ele, eu vou entendê-lo enquanto outra pessoa, né? Então, por isso que a educação infantil já traz isso, né? A criança convive lá no maternal com os outros diferentes, né? Um chora mais, um chora menos, né? Eu vou me afinar mais com um, mas existe, né, essa escolha. Mas isso não impede que eu me relacione com as demais pessoas. E a questão do bullying, como tratar, né? Porque é uma coisa que vem cada vez mais presente. Tanto a família, de quem sofre o bullying ou de quem pratica, quanto a escola. Por isso que o diálogo na casa, na convivência familiar é fundamental, né? Porque às vezes a criança se isola, a criança não tem espaço para comentar as coisas. Como é importante os pais acompanharem os filhos desde o primeiro dia. Como foi a aula? O que aconteceu? Quem são os colegas? Proporcionar um ambiente dentro de casa que eu possa, meu filho ou a minha filha possam trazer os amigos, eu possa estar dando esse espaço. A gente sabe que o contexto familiar hoje, de mãe, pai trabalharem, né, essa rotina meio maluca que a gente tem hoje, né, às vezes a gente esquece desse olhar e desse momento. Como foi, como é que tu tá? E sempre eu aconselho, em qualquer alteração da criança, do jovem, procure um especialista, né? O olhar do especialista muitas vezes salva a vida.
né? E a gente está falando de vidas humanas, né? Esse olhar da humanização, tanto na família quanto na escola, é fundamental para a pessoa. Porque uma situação traumática de um bullying, né? Ou de um cyberbullying, porque hoje é muito comum isso, né, nas redes sociais, pode levar a criança a uma depressão, né? Muitas vezes leva, infelizmente, ao suicídio, né? Existe essa mutilação hoje entre os jovens, né? Então eu tenho que estar muito atento. E até o trauma com a escola, de não querer nem aquela escola e nenhuma outra mais, né? Então, bloqueia o estudo. De conta, bom, o professor sabia, mas fez de conta que não viu, né? Ou não tomou atitude. Dentro das escolas tem profissionais hoje, né? Alguns contam com serviço de psicologia, outros de orientação educacional. Então, é importante, né, o professor, principalmente porque isso se dá muito assim em sala de aula mesmo, né? O professor está muito atento e fazer os encaminhamentos necessários. E a família de quem praticou o bullying? Como agir quando sabe que o filho fez isso com outro? Tem que chamar sempre. Por isso que o espaço de diálogo é importante, né? Eu tenho que estar atento tanto para quem foi cometido do bullying e para quem cometeu o bullying, né? E a escola da mesma forma. A gente não pode ser omisso nesses casos, né? Seja criança, seja jovem, não dá para ter a omissão, porque isso tem consequências graves. A gente tem dados estatísticos, assim, do número de crianças com depressão infantil hoje, né? Número de crianças que já cometeram suicídio, né? Tem um sinal de alerta. A criança transmite isso, o jovem transmite isso. É o isolamento, é o mutismo, né? É o não convivência, às vezes engorda, outras vezes emagrece. Ele vai dando sinais. Por isso que é importante, né, a observação da família. E tem muito também a questão do exemplo, né? De coisas... muitas vezes o bullying vem pelo diferente, né? O que é mais gordinho, o que tem um tom de pele diferente. O que é quietinho. O que é quietinho, ou às vezes aquele que... olha, e vem de um meio diferente dele, né? Às vezes bolsista em escola particular, a gente sabe que pode sofrer um bullying. E muitas vezes o que se ouve em casa é reproduzido, né? Então, a criança aprende pelo exemplo, né? Por isso que a gente diz que a criança aprende através do outro, né? Então, é importante, né, o sinal da família. E assim, o não, o limite, né? O exemplo positivo, até às vezes o castigo, que a gente não chama mais de castigo, mas enfim, né? Meu filho cometeu alguma coisa grave, eu tenho que agir, né? Sim. Eu tenho que impor esse limite e mostrar para ele que a vida não é assim, né? Então, a omissão não pode acontecer, né? E a gente tem que estar muito atento, porque às vezes o bullying, ou quem sofre, ou quem provoca, é muito silencioso. É muito discreto, né? E as consequências, né, em alguma mente, é muito grave. E como fazer, assim, o ano está começando, né? Como fazer para tentar evitar as recuperações que tem no final do ano, agora já é por semestre também, né? Evitar as recuperações, tentar já recuperar desde agora, né? Não ter notas baixas, ou se elas vierem, já recuperar. É importante isso, porque isso começa desde a rotina e o hábito do estudo, né? Meu filho chegou, ele vai descansar, ele vai estudar, qual é o horário de estudo, né? O que eu vou ver, o que eu vou estar acompanhando, se eu vou rever a agenda do meu filho. Bom, veio as primeiras provas, né? Não teve um rendimento bom, eu não tenho tempo, eu vou buscar alguém para auxiliar. Porque assim, hoje a maioria das escolas é trimestral, né? E são por áreas de conhecimento, né? Soma-se os rendimentos da criança e vai ter a nota por área de conhecimento. Mas eu preciso estar alerta em relação ao filho, né? Seja a mãe, seja o pai, seja a avó, porque no menor desempenho eu preciso ajudá-lo, né? Se eu não posso, eu enquanto mãe, eu vou procurar algum profissional que possa me ajudar. Mas é o acompanhamento tanto da família quanto da escola. Porque se a escola percebe que a criança não está tendo um bom desempenho, né, a obrigação da escola de alertar a família, chamar a família, olha, ele não tirou notas boas aqui. Não pode deixar para o final do ano, né? Porque ele já perdeu muito conteúdo, aí a defasagem é enorme, né? E a reprovação, ela tem aspectos muito negativos na criança, né? Então, é importante o acompanhamento tanto da escola quanto da família, né? A escola alertar, dar o sinal, né? E a família buscar um auxílio, né? Até porque, normalmente, pelo que a gente vê, assim, já existem algumas áreas afins que a gente já demonstra desde muito cedo, né? Alguns vão pelas humanas, outros pelas exatas. Na verdade, e às vezes naquele que tu, né, tem dificuldade, tu já começa o ano. E assim, às vezes também o fator, assim,
assim, ó, eu tenho mais afinidade com a professora X, eu vou ter um desempenho melhor. Né? Aí eu tenho dificuldade naquela área, né? E a professora não me entende, ou eu não consigo fazer uma relação, um vínculo positivo. Por isso que o acompanhamento desde o início é importante. As escolas normalmente têm agenda. Hoje as escolas estão usando as redes sociais para se comunicar com os pais. Tem os portais, né, que o pai e a mãe podem entrar com a senha do aluno, conferir os seus boletins, as suas notas parciais. Então, existem N mecanismos hoje a favor dos pais para que eles possam estar, né, fazendo o seu papel, porque isso é papel da família. Né? Eu digo pais, mas pode ser uma tia, pode ser... Quem é responsável, né, por ficar com aquela criança. Independente do modelo de família, é importante a família estar acompanhando. Tá bem, então chegamos ao final, né, do nosso programa, um papo muito agradável. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conversando conosco, porque é cada vez mais importante a gente falar da importância da família, né, no papel entre relação escola-aluno. Tem que ter uma harmonia das três partes. A gente não pode esquecer que a família é em primeiro lugar, né? A educação escolar, né, cognitiva, mas a educação completa, o educar, o ato de educar, começa na família. Né? E eu sempre recomendo, assim, enquanto profissional, assim, o menor sinal de alteração no comportamento, nas emoções da criança, a gente precisa buscar o olhar do profissional, porque muitas vezes é o olhar do profissional que vai corrigir um percurso para o resto da vida, né? E é um prazer estar aqui, né? Falar de educação é uma coisa que nunca vai se esgotar e cada vez mais a gente tem mais conhecimento e mais recursos para estar auxiliando, né? Tanto a família quanto a escola. Bem, muito obrigada. Eu que agradeço. E voltamos no próximo domingo às 6 da tarde. Até lá!